Olá pessoal, alegria estar com vocês mais uma vez. Estamos aí com o nosso momento de culto, sejam bem-vindos para esse momento em que estendemos nosso olhar pela Palavra de Deus, que hoje nos traz uma mensagem baseada lá nos textos bíblicos do tempo da Quaresma agora, falando sobre águas. Vamos poder olhar um pouquinho esse tema e aí adotamos como tema para o culto de hoje águas claras. O que podemos entender daqueles processos todos que nós temos ali descritos nos textos bíblicos, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, que aconteceu em torno da água também, o acontecimento de Moisés, que também acontece lá em torno da água. Enfim, esse é o tema do final de semana agora. Que Deus abençoe para todos nós esse momento de reflexão e que possamos assim sair daqui edificados também com esta mensagem que Deus nos dá nesse final de semana. Seja bem-vindo, alegria em estar com vocês. Convido você a estarmos juntos aí diante do altar do Senhor agora para levarmos a Deus a nossa primeira oração, que é a nossa oração de arrependimento e pedido de perdão. Vamos então ao altar. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus e amado Pai Celestial, nós estamos mais uma vez na Tua presença, neste momento de culto, trazendo a Ti o nosso arrependimento sincero e o pedido de perdão por todos os pecados cometidos contra Ti por pensamentos, palavras ou atitudes. Pedimos a Deus que sejas paciente conosco, que nos preserve no Teu amor e na Tua graça, conceda-nos o benefício da morte e da ressurreição de Cristo, para que possamos ter o perdão por Ele conquistado. E assim, perdoados de todos os nossos pecados, que tenhamos também disposição de repartir o perdão que recebemos de Ti. Desperta dentro de nós, pelo poder do Espírito Santo, a vontade de andar no Teu caminho, seguindo a Tua palavra, sendo por ela orientados. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Para você que está verdadeiramente arrependido de todos os seus pecados, anuncio a graça de Deus e da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, perdoa todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora que nós estamos perdoados, estamos limpos de nossas culpas diante de Deus, nós estamos também prontos para receber a palavra que Deus vai dar a cada um de nós. E compartilhamos agora o primeiro texto desse momento, que é o texto de Salmos. E o salmo de hoje é o salmo número 95, do versículo 1 até o versículo 9, que diz assim: Venham todos e louvemos a Deus, o Senhor. Cantemos com alegria à rocha que nos salva. Vamos comparecer diante dele com ações de graças, cantando alegres hinos de louvor. Pois o Senhor é Deus poderoso, é Rei poderoso acima de todos os deuses. Ele reina sobre o mundo inteiro, desde as cavernas mais profundas até os montes mais altos. O Senhor reina sobre o mar que Ele fez e também sobre a terra que Ele mesmo formou. Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo que Ele guia, somos o rebanho do qual Ele cuida. Escute hoje o que Ele nos diz. Não sejam teimosos como os seus antepassados foram em Meribá, quando estavam em Massá, no deserto. Ali eles puseram à prova e me desafiaram, embora tivessem visto o que eu havia feito por eles. Esse é o texto de Salmo do dia de hoje. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Rocha eterna, meu Senhor, és refúgio protetor, água e sangue o lado teu, na infamante
cruz verteu. Vem, ó Cristo, me lavar do pecado e me salvar. Eu de mim não cumprirei nunca, Deus, a tua lei, por mais zelo que tiver, por mais pranto que verter, nada poderei pagar. Só tu has de salvar. Nada trago, ó meu Jesus, só recorro à tua cruz. Nu me venho em te vestir, só a graça te pedir. Corro imundo ao manancial, lava, livra-me do mal. És amparo no viver, és consolo no morrer, esperança no porvir. Tu vieste me remir, rocha eterna me salvar, e de ti me refugiar. Em Êxodo, capítulo 17, versículo 1 a 7, nós encontramos o texto do Antigo Testamento para o dia de hoje, que diz assim: O povo de Israel saiu do deserto de Sim, caminhando de um lugar para o outro de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Eles acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beber. Então reclamaram contra Moisés e lhe disseram: Dê-nos água para beber. Moisés respondeu: Por que vocês estão reclamando? Por que estão pondo o Senhor à prova? Mas o povo estava com muita sede e continuava reclamando e gritando contra Moisés. Eles diziam: Por que você nos tirou do Egito? Será que foi para nos matar de sede, a nós, aos nossos filhos, as nossas ovelhas e cabras? Então Moisés clamou pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. Ele disse: O que é que eu faço com esse povo? Mais um pouco e eles vão querer me matar a pedradas? O Senhor disse a Moisés: Escolha entre eles alguns líderes e passe com eles da frente do povo. Leve também o bastão com o qual você bateu no rio Nilo. Eu estarei diante de você em cima de uma rocha, ali no Monte Sinai. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. E Moisés fez isso na presença dos líderes do povo de Israel. Então deram àquele lugar os nomes de Massá e de Meribá, pois os israelitas reclamaram contra Moisés e puseram o Senhor à prova, perguntando: O Senhor está com a gente ou não? Esse é o texto do Antigo Testamento. Abençoados
pelo seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde sempre em seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus nos guarde sempre em seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Em Romanos 5, 1 a 8, nós vamos encontrar o texto da epístola de hoje que fala o seguinte: agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com Ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, essa vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa. Esse é o trecho que nós temos então de Romanos para hoje. Oh, meu Jesus, se a ti eu não tivesse, e se o teu sangue por mim não vertesse, jamais sossego, paz e doce calma teria eu na alma. Ao pé da cruz me sinto confortado, liberto estou de culpa e de pecado. Em dor e pranto já não me angustio, em ti confio. Em prece humilde venho ter contigo, buscando amparo no teu terno
nascente, sê-nos clemente. Olhamos agora para o Evangelho de hoje, que está em João capítulo 4, a partir do versículo 5, que diz assim: Ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: Por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: O senhor é judeu e eu sou samaritana, então como é que o senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: O senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele, os seus filhos, os seus animais, beberam dessa água daqui. Será que o senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: Quem beber dessa água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: Por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: Você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. A mulher respondeu: Agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: Mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar Deus neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é eterno, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: Pois eu, que estou falando com você, sou o Messias. Esse é o texto do Evangelho. Agora nós seguimos com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, nós então vamos conversar um pouquinho sobre águas claras, aí que é o nosso tema do culto de hoje. Vamos pegar o ponto de conversa, vamos pegar o texto do Evangelho, que é esse último que a gente leu agora, daquela ocasião em que Jesus e a mulher samaritana estão lá naquele poço, e o assunto gira em torno então da água. Temos ali um Jesus que é judeu,
temos uma mulher que é samaritana, temos um poço e temos a água, as águas claras. E aí, o que está acontecendo ali? Primeiro, judeu e samaritano, por tradição, por história, não se dão, como disse a mulher. Eles não conviviam harmoniosamente, nem conversavam. Judeus e samaritanos os judeus tinham muita discriminação em relação aos samaritanos, consideravam gente de segunda linha. E os samaritanos, por sua vez, também não gostavam desse tratamento e também tinham suas atitudes discriminatórias em relação aos judeus. Muito bem. A mulher fala isso na conversa que ela tem com Jesus ali no versículo 9. Ela diz, os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus também reconhece isso quando ele fala no versículo 22, vocês são samaritanos e vocês não sabem nem o que adoram. Então a gente vê que tem uma tensão aí entre essas duas etnias, digamos assim, né, entre judeus e samaritanos. Mas, interessante que quem puxa a conversa é Jesus. Desconsiderando o fato dele ser judeu e dela ser samaritana, ele puxa a conversa com ela e ele pede para ela alguma coisa. Aqui a gente vê que Jesus ele está dando um exemplo para nós de despir-se daquilo que era conhecido. A tradição, a história era sempre de não se darem bem. Mas Jesus ele não se interessa por esses elementos que são os elementos distintivos de nacionalidade ou de etnia ou de origem de cidade, um da Samaria, os outros judeus, enfim. Jesus esquece tudo isso e olha para a humanidade que está ali se relacionando, um ser humano e outro ser humano. Esse é o primeiro momento que a gente tem para perceber o ensinamento de Jesus e valorizar esse ensinamento. É importante a gente reconhecer as diferenças. Jesus reconhece as diferenças. Ele diz, não, eu sei que eu sou judeu, e eu sei que você é samaritano, e eu sei que vocês não acreditam nas mesmas coisas que a gente, mas vamos conversar. Ele prefere o diálogo do que a discriminação. Isso é um elemento muito importante, muito rico dentro da compreensão do Evangelho que nós precisamos ter hoje. Que o Evangelho de Jesus Cristo, a igreja que Jesus Cristo cria, é uma igreja que dialoga, é a igreja que não discrimina, é uma igreja que não persegue, que não desconsidera as outras pessoas, as outras crenças e as outras, enfim, orientações, né? A ideia é que haja diálogo. Então Jesus vai lá e acolhe, em vez de ele rejeitar por causa das diferenças, ele acolhe as diferenças e continua conversando. E esse diálogo é bem interessante, né? Para a gente poder, esse é o primeiro aprendizado que a gente precisa ter, de acolher as pessoas que são diferentes, as pessoas que pensam diferentes, as pessoas que acreditam em coisas diferentes, as pessoas que promovem coisas diferentes, as pessoas que desejam coisas diferentes. Pelo fato de ter um pensamento diferente do meu, não significa que tem que ser enfrentado, tem que ser combatido, tem que ser rejeitado, tem que ser desprezado ou alguma coisa. Não. A ideia do cristianismo, a ideia de Cristo é que haja diálogo, haja conversa, haja busca de entendimento. Dialogar é o caminho preferido por Jesus. Sempre o diálogo. Jamais o julgamento, jamais a rejeição, jamais a perseguição e nunca a exclusão. Não encontramos isto na pauta de ações de Jesus neste quadro e em tantos outros que a gente também percebe dentro do Evangelho, que a atitude de Jesus ela permanece a mesma, sempre a ideia do diálogo. Pelo contrário, né? Pela conversa e acolhimento, a mulher reconheceu que Jesus era o verdadeiro Deus que estava ali diante dela. Se houvesse uma rejeição, talvez nunca ia acontecer esse reconhecimento. Veja ali, a mulher diz, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Pela forma que ele tratou, pela forma como ele se apresentou, ela reconheceu nele o profeta. E versículo 25, eu sei que o Messias chamado Cristo tem de vir. E isso abriu portas para Jesus dizer, eu sou o Messias. Ele se apresenta, então ela estava na expectativa de receber e ele se apresenta, eu já vim, eu já estou aqui. Então percebe o resultado dessa atitude de acolhimento, que rápida que ela é, como que ela converteu toda aquela situação, que naturalmente seria uma situação de um de costa para o outro, agora estão juntos, estão ligados
na mesma sintonia de fé, né? Acolhendo amorosamente com respeito às pessoas, se nós fizermos isso, nós podemos lhes oferecer um caminho seguro. No acolhimento, na recepção, na bondade, no amor, a gente consegue mais do que no enfrentamento e no julgamento. E o conteúdo da conversa é interessante. O que gera a conversa ali? Jesus chega lá e começa a conversar com a mulher e o assunto é água. Tem água, não tem água, tira água, não tira água, toma água, fica com sede, toma água, não tem mais sede. Quem tomar dessa água vai ter fontes de água viva dentro de si. O assunto gira em torno da água. É interessante. E Jesus diz lá no versículo 13, né, ele afirma: a pessoa que beber a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água que dará vida eterna. Então, daquela água física que tem ali, Jesus vem com um ensinamento já. Já aproveita a ponte, já faz a ponte para um ensinamento a respeito da água da vida, né? Então, nesse primeiro contato, já tem uma informação rica aí. Interessante a gente pensar que o nosso primeiro contato com Deus também é através da água. Não é verdade? A maioria de nós que estamos ligados pelo Evangelho, nós somos batizados. E esse é o primeiro contato que a gente tem com Deus. E ele acontece também através da água. A primeira oportunidade que a gente tem de chegar na presença de Deus. As águas do batismo se tornaram mananciais dentro do mundo. Porque são esses convertidos pelo batismo, tocados pela água, transformados e renovados pelo poder da água e da palavra, que são os que se tornam em fontes de água viva dentro do mundo. É isso que Jesus está dizendo para aquela mulher. E é isso que ele iria instituir logo em seguida. Alguns anos depois, ele institui o batismo e liga a água a esse fato. Então, águas claras, águas límpidas e boas do batismo nos conectam ao Espírito Santo e aos seus dons. E aí estamos habilitados para sermos fonte agora. Fontes de água dentro do mundo. Hoje nós podemos ser mananciais de águas boas e claras. Você e eu podemos ser. Porque nós estamos ligados a uma fonte de água boa, de água pura, de água clara. Hoje nós temos esse poder desta água que nos mantém, que é essencial à nossa vida espiritual, distribuir para tantas pessoas que estão à nossa volta, na amorosidade, na paciência e todos aqueles dons do Espírito que nós conhecemos, virão agora a delicadeza e tudo mais que faz parte, né, desse conteúdo do contato do Espírito Santo conosco, que são aquela lista de dons do Espírito Santo, estão aí dentro de nós agora para o mundo, pelo poder da água e da palavra. Águas que lavam, águas que matam a sede e águas que preservam a vida. Essas são as águas das quais Jesus está falando. Então, lava do quê? Lava das culpas, lava da corrupção, do pecado, das imperfeições e das maldades, dos medos e das angústias. Uma lavagem perfeita, completa, que nos coloca numa dimensão de vida especial, depois de sermos lavados pelas águas do batismo, pelo poder do Espírito Santo. Águas que matam a sede de consolação que o mundo tem necessidade e que nós também temos. Nós saciamos a nosso desejo de consolação pela água que Deus oferece na sua palavra para cada um de nós. Água de proteção, amor e bondade. A sede de proteção, amor e bondade é saciado por essa água que vem de Deus. A sede de justiça, a sede de respeito que o mundo tem, está ligada e conectada a essa fonte de água viva, que os cristãos podem promover, que você e eu podemos promover, e que Jesus Cristo está falando, tornar-se fonte de água viva. Nós podemos fazer isso. E para preservar a vida, hoje nós temos muitos caminhos de morte que ameaçam a vida. Temos muitas ameaças físicas, temos ameaças morais, temos ameaças éticas, temos ameaças espirituais. E para preservar dessas ameaças, o poder da água, quanto mais água divina, mais vida teremos. Quanto mais palavra, quanto mais contato com essa fonte da água divina, quanto mais nutridos divinamente pelo poder da palavra, mais vida teremos.
E nós estamos nessa fonte de água, porque Deus está nos mantendo ligados a Ele, pelo poder do Espírito, da Palavra e do sacramento do altar também. Aí a gente olha agora para Moisés, que também está lá numa situação de água com o povo, e lá nós temos novos aprendizados. O povo reclamou pela falta de água. Estavam sedentos, estavam no deserto, né? Mas interessante que na reclamação do povo, eles foram falar, eles estavam acusando Moisés, mas estavam falando com Moisés sobre a necessidade deles. Em vez de virarem as costas e procurarem outras fontes de águas sujas, não, eles foram falar com o profeta. Nós queremos de ti uma solução, nós queremos uma água limpa, uma água garantida, você providencia para nós? E Moisés se viu assim, e agora o que eu faço? E aí Moisés também, em vez de dizer assim, vão se virar e tomem qualquer água, não. Moisés, vamos providenciar uma água boa, uma água pura, e Moisés leva o assunto para Deus. Olha a sequência de assuntos interessante. Quando você tem sede, quando você tem necessidades, quando você está precisando de um cuidado especial, de um acolhimento especial, a quem que você procura? O caminho está aqui. Procura o teu chefe, procura o teu líder, procura o teu guia, procura o teu pastor, procura quem está na tua frente lá espiritualmente e junto com essa pessoa vai ao encontro dessa água. E essa pessoa vai te levar junto à presença de Deus para que lá você receba aquilo que é melhor, aquilo que é puro. Para quem que nós nos dirigimos quando nos falta a água espiritual? Essa é uma pergunta importante dentro desse texto. Muitas pessoas correm para Deus quando se sentem nos desertos da vida, e só quando se sentem nos desertos da vida. Muitas pessoas procuram outros caminhos quando estão sedentos e procuram outras fontes e acabam bebendo de qualquer fonte. Alguns misturam tudo, qualquer tipo de água, qualquer tipo de nutriente espiritual, misturam tudo na tentativa de encontrar alguma ajuda. Alguns desconfiam de Deus e não querem falar com Deus. Não querem falar com o seu líder espiritual, não querem falar com o seu pastor, não querem falar com Deus, não querem falar com nada. Se revoltam simplesmente, viram as costas e vão tomar água em qualquer outra fonte. Alguns desacatam e rejeitam as águas de Deus. E aí, nós, de que fontes estamos bebendo? Esta é uma pauta importante. A quem estamos recorrendo em nossas estiagens espirituais? Da mão de quem que nós estamos bebendo o que necessitamos? A nossa consolação, os nossos medos, nossas angústias estão se resolvendo de que forma? Estamos levando para Deus? Estamos buscando as águas puras? Deus oferece águas puras. Deus oferece a primeira água pura no teu batismo, ofereceu para você essa oportunidade. Deus continua oferecendo água pura para você na Santa Ceia. E Deus continua permitindo que você encontre água pura na leitura da palavra. Aí você já tem 3 fontes de águas puras e límpidas providenciadas pelo próprio Criador, para que você não se contamine com as coisas que estão aí à sua volta. Existem outras fontes? Claro que existem. Existem 1 milhão de formas de você resolver os seus problemas e dificuldades, de você acabar com os seus medos, com as suas angústias. Existem. Nem todas são tão claras e puras como esta que Deus oferece para você. A falta de água e os sofrimentos. O apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Romanos. Ele diz, nós fomos aceitos por Deus. Nós temos paz com Deus. Nós continuamos firmes na graça de Deus. Nós permanecemos firmes embora tenhamos sofrimentos. São as nossas sedes espirituais. A falta d'água, simbolizada pelos sofrimentos. E aí o apóstolo Paulo diz que os sofrimentos são necessários. O sofrimento produz paciência, a paciência produz a aprovação de Deus e a aprovação de Deus produz esperança. E a esperança nos coloca na porta de Deus. Da graça para a glória. Às vezes o sofrimento, ele é o caminho que nos leva lá, é a sede que nos leva para perto de Deus. Precisamos sentir muitas vezes isso, porque às vezes se não sentimos a sede, não lembramos de tomar água. E Deus permite que venha sofrimentos na nossa vida, para que nós possamos fazer o caminho
que nos leva à esperança. E é importante que a gente saiba onde bebe e como bebe, para que a gente possa chegar àquele resultado. E não deixar que o sofrimento seja encarado como uma praga, como uma peste, como um castigo, como uma perseguição de Deus, motivo para virar as costas para esse Deus ingrato e injusto que deixa as coisas acontecerem na minha vida. Porque não é assim. Deus poderá permitir que você sinta sede. Permitiu que aquele povo ficasse sem água lá no deserto para poder mostrar para aquele povo que a água estava na mão dele, que ele tinha essa água. E ele disse para Moisés, vai lá e faz. E ele atendeu o povo, porque o povo acabou indiretamente, mesmo que no meio das suas reclamações, fazendo a coisa correta. Eles foram, falaram com Moisés, e Moisés pôde levar para Deus, e Deus então pôde mostrar para o povo que ele realmente estava com eles. Isso Deus poderá fazer também na minha vida e na sua. Talvez uma dor vai nos lembrar que ainda precisamos desse Deus, e vamos buscar esse Deus. Sofrimento, paciência, aprovação e esperança. O apóstolo Paulo diz, não fiquemos decepcionados. Ele diz também lá no versículo 8, Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos em pecado. Essa é a nossa fonte de água pura, a morte de Cristo pelos nossos pecados. Então, a ideia é que nós possamos procurar essas fontes de Deus, a fonte das águas claras, que todos nos tornemos fontes de água para o mundo. Nós temos como ser fontes também para muitas pessoas, que inspiremos vidas, que transformemos contextos de vida, que acreditemos nas possibilidades, que não rejeitemos ninguém, que não desprezemos ninguém, que respeitemos a Deus, que falemos com Deus sobre nossas sedes, em vez de nos tornarmos secos e amargos, buscarmos saciar a nossa sede na mão de Deus. Que jamais misturemos as águas e que tenhamos a sabedoria de fazer a boa escolha da fonte que pode nos dar a água da vida. Somente Cristo é que tem esta água. Que Deus conceda que você e eu possamos achar essa fonte, manter contato com essa fonte, ficar conectado com essas fontes e possamos beber sempre da água pura e também nos tornarmos fontes de água no mundo em que vivemos. Deus abençoe. Amém. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei-lhe vosso canto de júbilo e de amor. É Deus quem faz a terra seus frutos produzir e as estações ordena nos anos prosseguir. É Deus quem envia as chuvas e os montes faz florir, os campos exultantes de trigo se cobrir. Deus tudo multiplica em sua compaixão e dê farturas o ano, coroa a sua mão.
trazei aos seus altares dos frutos que Ele deu. Vós, almas redimidas, porque em Jesus morreu. Prostrai-vos diante dele, humildes com louvor, e sempre em vossas vidas dai graças ao Senhor, ao Senhor. Muito bem, vamos aí levar o nosso abraço então aos nossos aniversariantes. Nós tivemos no dia 6 de março a Dona Maria Becker, no dia 8 de março a Alessandra Ruff Farias e o Dirley Pospisil, e no dia 9 o Pedro Augusto Albrecht, a Manuela Neires Machado, o Roberto Pereira, a Carmela Loman. No dia 10 de março a Giovana Ramírez Reh, e no dia 11 o Clóvis Fonseca Rosa. Esses são os nossos aniversariantes dessa semana. Deus abençoe vocês, conceda alegria, paz e bondade aí na vida de vocês. Seguimos também orando pelos nossos irmãos e irmãs. Vamos lembrando lá o Sr. Ramírez e a Silvia, a Vera e a Norma, o Marcelo, a Dona Maria Luísa, a irmã da Lisiane, e também o Áureo, que é filho do seu Eberhard, que era nosso membro aqui da comunidade. Esses são os nomes que nós temos aqui. A Sula, que já está bem agora, agradecemos aí com a Sula, né, Sula, pela recuperação boa que você teve aí. E também a Dona Elza, né, nós lembramos aí na nossa oração, que já está melhorzinha. Nós queremos pedir que Deus esteja com cada um de vocês nesse tempo de recuperação, nesse tempo de cuidado com a sua saúde, que Deus lhes dê força e esperança. Então nós vamos levar a nossa oração ao altar do Senhor. Querido Deus e amado Pai Celestial, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de termos a fonte da água pura e clara na Tua Palavra e no nosso batismo e também na Santa Ceia. Te agradecemos por tudo isso estar à nossa disposição e não precisarmos procurar fontes contaminadas de águas suspeitas para resolver os nossos problemas. Que nós possamos sempre dar valor a essas fontes de água claras e puras que são mantidas pela nossa igreja para todos nós. Pedimos a Deus que nos dê a sabedoria de sempre buscarmos junto a Ti saciar a nossa necessidade de sedes espirituais, emocionais, físicas, éticas, morais, quais sejam as nossas sedes. Nós queremos neste momento, a Deus, pedir a Tua bênção especial para os nossos amigos aniversariantes, pedir que Tu acolhas a cada um deles na Sua graça e no Seu amor e permita que eles possam ter o Teu cuidado, a Tua orientação, e possam ter prosperidade, alegria, saúde e muitos anos de vida. Concede-lhes a presença dos seus santos anjos para orientá-los também em todos os seus movimentos. Pedimos a Deus pelas pessoas que mencionamos há pouco, que são pessoas da nosso convívio cristão, que estão em situação de saúde um pouco delicada. Nós pedimos que Tu, no Teu grande amor, possa acolher a cada um deles, possa dar a cada um deles a consolação da Tua presença, da Tua palavra, a força do Teu Espírito para que possam resistir nesses tempos de sofrimento e dificuldade e possam encontrar em Ti a esperança, a vida e a renovação. Pedimos que Tu coloques os Teus anjos ao lado de cada um e também dos seus familiares para que possam assim resistir diante dessas tentações sem esmorecer na sua fé. Concede-lhes a graça e o poder da esperança e da confiança em Ti. Tudo isto, ó Deus, nós deixamos nas Tuas mãos, na certeza de sermos por Ti ouvidos e atendidos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.